Saudações. Dr. David Júnior, com todo o respeito, não pareceu muito convincente na última conversa que tivemos. Gostaríamos que esclarecesse melhor a respeito das respostas que deu na última conversa que tivemos. Dr. David Júnior, segundo o texto do Clube K, publicado no dia 20 de dezembro, o professor José Luís Domingos, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, requereu, enquanto advogado, ao Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola para submeter ao Tribunal Constitucional a apreciação do decreto presidencial que proíbe a manifestação. Qual é a sua opinião? Segundo o professor José Luís Domingos, no seu texto publicado no Clube K, diz que qualquer restrição ou limitação do direito fundamental, como é o caso do direito à manifestação, só pode ter lugar por via parlamentar ou parlamentarmente autorizado. O que lhe oferece dizer? Bem, não sei se não fui convincente na primeira ou na segunda questão, mas eu vou fazer os possíveis de ser mais conciso em relação às respostas sobre essas questões. Desde logo, ele, como advogado, segundo instrumentos jurídicos que regulam a vida, a organização da ordem, ele tem esse direito de solicitar ao Conselho Nacional que instasse, por via do processo competente, o Tribunal Constitucional a se pronunciar em relação a isto. O Tribunal Constitucional é o tribunal competente. Porquê? Porque o Tribunal competente, porque o Tribunal Constitucional tem essencialmente duas funções. Uma função de garante da superioridade normativa da Constituição e a outra, a função de garante da constitucionalidade. Explico-me melhor. O Tribunal Constitucional assegura a superioridade normativa da Constituição em relação aos demais atos normativos, por via, sobretudo, da fiscalização abstrata, preventiva ou sucessiva da constitucionalidade, e assegura a constitucionalidade por via de dois meios processuais que a lei de processo chama de recurso extraordinário de inconstitucionalidade ou recurso ordinário de inconstitucionalidade, basicamente. Desde logo, esse professor solicitou a apreciação, ou solicitou que o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados pedisse a fiscalização abstrata sucessiva. É um meio idóneo. E como disse, o Tribunal é competente e, nos termos da Constituição, para esse tipo de meio processual, também o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados, que representa, nesse caso, o órgão superior da Ordem dos Advogados, o órgão colegial superior da Ordem dos Advogados, é o órgão que é competente para poder fazê-lo nos termos da Constituição e da lei.
Quanto à segunda questão, que é saber se a restrição de um direito de liberdade e garantia pode ser feita pela Assembleia Nacional ou pode ser feita pelo Executivo por via de autorização da Assembleia Nacional. Como pode ver, são duas questões numa. A primeira, a afirmação é correta, até por força do disposto na linha K do artigo 164 da Constituição. A segunda já não é. Com todo o respeito que devo ao professor Domingos, a Assembleia Nacional não pode autorizar o Executivo a restringir um direito, liberdade e garantia, porque é uma matéria de reserva legislativa absoluta da Assembleia Nacional. Só a Assembleia Nacional pode restringir, limitar ou suspender direitos, liberdades e garantias. Portanto, nenhuma lei pode criar outras categorias de atos legislativos ou conferir aos atos de outra natureza, como é o caso dos atos de natureza administrativa, poder, com eficácia externa, de modificar, suspender ou interpretar, integrar qualquer preceito legislativo. Então, é bastante discutível, parece-nos, nos termos da nossa Constituição, qualquer dispositivo, qualquer preceito legal que vai nesse sentido é, no nosso entender, manifestamente inconstitucional. Só a Constituição pode estabelecer competências para os órgãos de soberania, e isto está previsto no artigo 105 da Constituição. Portanto, a Assembleia Nacional, a questão que se coloca, a Assembleia Nacional pode autorizar o Executivo a restringir o direito à manifestação? Pode. Poder até pode. Mas só pode fazê-lo no uso do seu poder de revisão constitucional. E a questão que se coloca é de saber se ou seja, primeiro deve rever a Constituição, e aqui coloca-se outra questão, saber se a Constituição permite que esse direito seja ou não restringido. Não é? E, sobretudo, naquilo que se poderia chamar do seu núcleo fundamental, portanto, do conteúdo do seu núcleo fundamental. Esta já é uma outra questão. Resumindo, só a Assembleia Nacional pode restringir o direito à manifestação. Os tribunais
podem fazê-lo perante factos concretos, não é? Portanto, o nosso Estado, o nosso sistema, a partir de 2010, já era assim a partir da Lei Constitucional de 92, mas a questão foi esclarecida agora com a Constituição de 2010. Sobre essas questões de direitos, liberdades e garantias, o seu desenvolvimento, as políticas dos Estados têm a base jurisprudencial, nesse caso, do Tribunal Constitucional. O Tribunal se pode e deve, face a factos, restringir esses direitos, ou seja, a intervenção do Executivo no sentido de restrição deveria ter ficado dependente de uma decisão prévia do Tribunal Constitucional. Portanto, por via de uma providência cautelar ou outro meio qualquer, mas as providências cautelares têm espaço no processo constitucional. Portanto, o Executivo devia levar as questões, no nosso entender, devia levar as questões ao Tribunal Constitucional, caso entendesse que o processo legislativo ou a atuação da Assembleia Nacional fosse demorado. Portanto, ele devia levar a questão ao Tribunal Constitucional para, por via de um acordo, um Tribunal Constitucional decidir autorizar, nesse caso, que o Executivo pudesse restringir, e com esse fundamento o decreto legislativo presidencial teria toda a legitimidade, o que não é o caso. Portanto, o que houve é uma invasão do titular do Poder Executivo nas competências reservadas à Assembleia Nacional. E daqui vamos esperar que devem estar em curso processos judiciais junto do Tribunal Constitucional, portanto, introduzidos pelos partidos políticos, que isto é matéria de conhecimento público. Portanto, vamos esperar para ouvirmos o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer a respeito.